Rede Globo apresentou Festival de Desenhos. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 7.664, de 29 de junho de 1988. Os Jogos Olímpicos de Seul estão terminando. Nos trouxeram algumas alegrias, poucas e muitas decepções. Mais uma vez, o desempenho dos nossos atletas não foi aquilo que se podia esperar. E todos nós sabemos, a culpa não é dos nossos atletas, é das deficiências de uma estrutura esportiva que só dá privilégio aos ricos. Os pobres dificilmente têm acesso a um bom treinamento. E você está vendo uma imagem rara, a imagem de um brasileiro recebendo uma medalha olímpica. Os Jogos Olímpicos estão terminando e, mais uma vez, raros brasileiros voltam para casa comemorando vitória. O mesmo não se pode dizer dos atletas dos Estados Unidos, da União Soviética, das duas Alemanhas. Eles estão voltando para casa carregados de medalhas de ouro, prata e bronze. Isso não acontece porque americanos, soviéticos e alemães são melhores do que os brasileiros. Se fosse por isso, um Joaquim Cruz ou um Robson Caetano não estariam aí entre os melhores do mundo. O motivo do mau desempenho no Brasil, nos esportes em geral e do nosso declínio no futebol é fácil de se saber. É que nos países vitoriosos se pratica muito mais esporte do que aqui. E o motivo é a falta das oportunidades, a falta dos lugares adequados. Foi pensando nisso que aqui em Cangaíba, no Parque Ecológico, lancei esse projeto esportivo. Revivendo a Várzea tem 49 campos de futebol. 15 já estão prontos. Outras modalidades não foram esquecidas. O campo de beisebol já está sendo utilizado. Uma iniciativa que pode contribuir para que os nossos atletas tenham um melhor desempenho nos Jogos Olímpicos é a construção de mais centros esportivos educacionais, como esse aqui do Ibirapuera. Mas não só aqui no Ibirapuera, mas na periferia de São Paulo, onde os filhos da população mais simples e mais humilde possam ter um acesso mais fácil ao esporte. E tenho ainda uma outra ideia. As escolas municipais que têm quadras esportivas vão ficar abertas nos fins de semana. Isso para que a população possa utilizá-las. A partir daí, podemos até organizar uma Olimpíada entre as escolas municipais. E tenho absoluta certeza que a iniciativa privada concorda e financia o empreendimento desses. Leiva, prefeito. Vai ser Leiva que vai ser o prefeito. Esse a gente confia e não vai deixar nós falando sozinho, não. Esse não. Esse porque foi um grande secretário de obra. Exato. E um homem de futuro, um homem de vergonha na cara. Exato. Leiva vai ser um prefeito limpo, honesto e trabalhador. Ele é jovem, cheio de ideal, com muitas promessas e a gente pode acreditar. Honestidade, probidade, uma série de qualidades, né? Leiva. Falei para ele, você, meu voto vai ser seu, muito prazer conhecer. É a peteira pra ser de gosto. A turma sofreu até demais, mas ele, foi rapidinho e fez de tudo, né? Um administrador é melhor, né? Pelo menos ele administra direitinho as coisas. Eu acho ele um ótimo candidato. No meu bairro é o Leiva, não tem outra pessoa. Eu creio que será um voto seguro pro dele. Esperamos que seja um bom prefeito. Se for possível, vou fazer campanha no meu cavalo para o Leiva. Mãos à obra! Leiva, prefeito. O João Leiva é um homem que lutou na vida, que subiu tudo que ele tem, ele conseguiu pelo esforço próprio. É um lutador, um homem que tem condições de ser um excelente prefeito, competente, limpo de coração, bom chefe de família e, sem dúvida nenhuma, será um grande prefeito de São Paulo.
Nesse domingo, a Sabesp está entregando 2 áreas de lazer construídas nos seus reservatórios, uma em Itaim Paulista e outra em Itaquera. Eu gostaria de contar a vocês como é que surgiu essa ideia. Aliás, uma grande ideia. Quando estava fazendo uma vistoria numa dessas caixas d'água, um grupo de senhoras se reuniu e uma delas chegou perto e nos perguntou: doutor, por que não abrem essa grande área para as nossas crianças brincarem? É muito melhor brincar nessa área do que brincar na rua. E nós adotamos a ideia imediatamente. Isso nos mostra que muitas vezes uma pessoa simples, uma pessoa humilde da periferia tem ideias que são muito melhores do que grandes planos. Soluções para São Paulo. O centro é uma espécie de sala de visitas da cidade. E todos nós gostamos que a nossa sala de visitas seja bonita, limpa e muito bem arrumada. Vamos ver alguns exemplos de como, através de pequenos detalhes, nós podemos melhorar bastante o centro da nossa cidade. É o caso dos engraxates. A cidade está cheia de engraxates. Os engraxates são trabalhadores como nós, são pessoas dignas, mas é preciso organizar o trabalho deles para que não se diga serem eles alguns dos responsáveis pela confusão no centro da cidade. A vida da cidade tem que ser muito bem organizada. Aqui, na Praça Antônio Prado, no começo da Avenida São João, temos um exemplo perfeito de uma boa solução para a cidade. É esse quiosque aqui. Você trabalha há muito tempo aqui? Não, 3 meses. O ponto é seu ou não? Não, é de um amigo. E quando seu amigo vier, como é que vai ficar? Quando ele vier, eu tenho que sair, né? E vai para onde? Não tem lugar aonde. O que eu queria saber de você, a sua opinião e de outros engraxates, é se é uma boa ideia fazer quiosques iguais a esse em outros lugares da cidade. Eu acho que é uma boa ideia. São soluções simples como estas que vão melhorar a fisionomia da nossa cidade. Em todas as praças do centro e dos bairros, vamos esparramar quiosques como esses para engraxates, vendedores de flores, jornaleiros e para balcão de informações, onde você possa ter toda a informação que quiser sobre São Paulo. Leiva, prefeito. No só pensamento, e essa luta não será em vão. A nossa São Paulo precisa urgente de muito mais humanização. E o nosso desejo de uma vida melhor, João Leiva vai realizar. Dinamismo, competência em João Leiva nunca vão faltar. João Leiva, mãos à obra, e nós confiamos em você. Mais ação, mais segurança, João Leiva, nós estamos com você. João Leiva, mãos à obra, e nós confiamos em você. Mais ação, mais segurança, João Leiva, nós estamos com você. Mãos à obra! Gente como a gente. Eu estava olhando uns álbuns de fotografia da família e encontrei umas fotos onde meu pai aparece ao lado de várias personalidades da nossa história. Muitas dessas personalidades eu não sabia que ele havia conhecido e fui perguntar para ele como tinham acontecido esses encontros. Essa foto aí do meu pai com Ademar de Barros foi o seguinte: meu pai trabalhava numa empresa de engenharia e essa empresa foi contratada para canalizar o córrego da Água Preta, lá no Largo da Pompeia. Essa foto do meu pai com Juscelino foi tirada quando ele era líder estudantil em São Paulo e conseguiu ser recebido pelo presidente para apresentar uma lista de reivindicações dos estudantes. Essa foto é mais recente. Meu pai foi mostrar para o presidente Tancredo Neves que era possível, do ponto de vista econômico, fazer um sistema de saneamento básico para todo o país. Essa foto aí todo mundo conhece. É a foto de um dos comícios da campanha pelas eleições diretas, quando todo mundo estava do mesmo lado, defendendo uma mesma ideia. Leiva, prefeito. Mais alto! Outra vez! Leiva nos bairros de São Paulo, a caminho da prefeitura. Leiva no Tucuruvi. Leiva na saúde.
Leiva na Vila Maria. Nós estamos do lado do trabalho, do lado das pessoas que sofrem, do lado daqueles que são necessitados e precisam da atenção do governo. Durante 5 anos, eu fui secretário de obras. Não fiz nenhuma obra que beneficiasse os ricos e os poderosos. 5.000 quilômetros de rede de esgoto, feita onde? Feita na periferia de São Paulo. Leiva, prefeito. Encontro marcado com Leiva. Neste domingo, dia 2, às 8 horas da manhã, na Vila Sabrina, Avenida Milton da Rocha. Leiva, prefeito. O Leiva é um tocador de obras, mas não é apenas isto. É um administrador voltado para os interesses das grandes maiorias. É um administrador casado com os interesses do povão. Nosso bairro. O bairro de Campo Limpo tem mais de 850 mil habitantes e 200 mil moram em favelas como esta. Isto equivale aos estádios do Pacaembu e Morumbi totalmente lotados. Este problema tem que ser enfrentado. Em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas vivem em favelas. Tem gente que acha que a solução para as favelas é acabar com elas. São pessoas que precisavam ser mais fraternas e entender melhor o sofrimento do próximo. O que precisamos mesmo é acabar com a cruel condição de favelados, ou construindo conjuntos habitacionais ou implantando lotes urbanizados, onde através do sistema de mutirão os favelados pudessem construir habitações mais dignas. Campo Limpo é mesmo uma área muito carente, muito problemática. Vocês estão vendo aí um córrego sujo e imundo. Quando chove, os córregos enchem e provocam inundações, virando focos de doenças infecciosas. Os córregos de Campo Limpo precisam ser limpos e canalizados, e esta é uma providência que eu vou tomar. Outro problema grave na região e em toda São Paulo é a falta de creches. As que existem são poucas. Na área dos transportes, vamos esticar o corredor da Avenida Santo Amaro pela Avenida João Dias até o centro de Campo Limpo. Fazendo isso e aumentando o número de ônibus da CMTC, eu vou dar melhores condições de vida à população do bairro de Campo Limpo. Todos os seus trabalhadores vão chegar em casa mais cedo. Ponte da João Dias, uma das principais entradas para o bairro de Campo Limpo. E esta ponte está permanentemente congestionada. As obras dos seus acessos ajudam, mas não resolvem. Obrigatoriamente temos que duplicar essa ponte. As vilas, parques e jardins que formam esse grande bairro que é Campo Limpo têm todos esses problemas que vocês acabaram de ver. E muito mais. Por isso que é necessário que cada bairro tenha o seu plano. Plano feito, aí trabalho. Muito trabalho e mãos à obra. Para prefeito de São Paulo, Leiva, Leiva, já provou o seu valor. Leiva, sim senhor. Para prefeito de São Paulo, Leiva, Leiva, já provou o seu valor. Leiva, sim senhor. Mais saúde, mais transporte, segurança, educação. Leiva é o homem certo, é trabalho, é ação. Para prefeito de São Paulo, Leiva, Leiva, já provou o seu valor. Leiva, sim senhor. Para prefeito de São Paulo, Leiva, Leiva, já provou o seu valor. Leiva, sim senhor. Alô? Ah, é o político profissional corrupto?
Olha, eu queria mesmo falar com você. Você sabe onde é que estão os políticos profissionais corruptos do passado? Estão apodrecendo no cemitério. Olha, não valeu para nada as grandes fortunas que eles juntaram. Por que você não muda o seu caminho corrupto? Por que você não se converte à causa do ser humano? Eleitor de São Paulo, na Assembleia Nacional Constituinte, apresentei e foi aprovada a emenda que criou o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Com esta proposta, você, trabalhador, obteve 2 conquistas. Nenhum aviso prévio será menor que 30 dias. E quanto maior for o seu tempo de casa, maior será também o seu aviso prévio. Da mesma forma... Quando meu pai se foi, parecia assim que o mundo tinha se acabado. Mas hoje eu acredito na misericórdia divina. Existe a misericórdia divina. Existe um norteamento de Deus. Ou seja, Deus fez da minha mãe, não só minha mãe, meu pai, minha instrutora, minha mãe adorada, minha mãe maravilhosa, minha mãe amorosa. E ela assim preencheu esta lacuna. E à medida que o tempo foi passando, a gente também foi aprendendo a nadar sozinho. Mas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus assim escreveu. Não dá para voltar atrás e escrever diferente. São Paulo. Esta cidade é uma família que só quer trabalhar e viver em paz. Durante os 12 anos como vereador de São Paulo, vivendo a alma da cidade, aprendi que o problema do transporte é a prioridade uma para São Paulo. Pretendo, ao lado do prefeito Leiva e do vice Matsuda, seguir os passos do governador Estes Quercia, propiciando à sua população o transporte barato, rápido, eficiente e fazendo com que o Vale Transporte seja uma realidade, como defendi ao longo do tempo. Leiva, prefeito. Meu caro eleitor, um vereador deve ser um fiscal atento em defesa do interesse público. A minha experiência como promotor de justiça me ajudará a exigir a lisura administrativa dos nossos governantes, fazendo com que se cumpra a lei e se restabeleça a segurança. Vamos eleger João Leiva para termos um prefeito sério e competente. Leiva, prefeito. Se você paga aluguel ou é favelado, me conhece. Marcos Peixoto, advogado do movimento dos inquilinos intranquilos e do Conselho de Favela de São Paulo. A nova Constituição aprovou a reforma urbana que precisa ser aplicada pelo vereador. Por isso eu sou o candidato e peço seu voto. E também ao João Leiva. Lote, casa, aluguel mais barato é a meta. Leiva, prefeito. Sou ferroviário, analista de sistemas e um dos fundadores do Sindicato dos Empregados em Empresa de Processamento de Dados. Assumi um compromisso com os companheiros ferroviários que me lançaram como candidato a vereador. Estudar uma maneira de reduzir o preço do transporte coletivo em São Paulo, que é um dos mais deficientes e caros do Brasil. Para isso, precisamos de um prefeito em quem possamos confiar. Esse prefeito, com o seu voto, vai ser João Leiva. Você, eleitor, una-se aos 80% de indeciso. Que tal o macaco? Proteste contra tudo isso que sair. Leiva, prefeito. Prezado telespectador, desta feita eu não sou candidato, mas venho pedir o voto para Oswaldo Leiva e para os candidatos do Partido Socialista. Vou lhes explicar em poucas palavras, né, porque o tempo é muito curto, que o Partido Socialista tem excelentes candidatos a vereador. E a eleição de Leiva precisa de uma base popular. Terá, evidentemente, os seus vereadores, mas vote num candidato socialista. O telegrama eleitoral de hoje é sobre transporte.
Como não sou Pinóquio, não vou prometer a solução dos transportes coletivos de São Paulo. Anteriormente, já comparei a prefeitura de hoje a um canivete nas mãos de quem precisa bater um elefante. A prefeitura não tem ingerência nos transportes de massa porque os trens de subúrbio são federais e os trens de metrô são do governo do estado. Esse telegrama não se dirige também ao usuário do transporte individual que vai de automóvel para o trabalho e que será beneficiado pelas obras viárias que ajudei a projetar e que, como prefeito eleito, concluirei no tempo mais breve possível. Quero me dirigir ao usuário de transporte coletivo urbano, que é operado pela prefeitura e cujas tarifas subiram intensamente, fazendo a população sofrer. Creio que aí reside um dos maiores equívocos da administração atual. Porque para fazer uma necessária renovação da frota de ônibus, agiu de forma muito intensa e elevou muito rapidamente a tarifa, muito acima da inflação, num período em que a economia nacional está levando os salários a subirem mais devagar do que os preços. Assim sendo, a família que gastava 10 ou 15% da renda com condução, hoje gasta mais de 30%. Quem usa 2 conduções por dia está gastando 8 mil cruzados por mês e, portanto, cerca da metade ou mais de um salário mínimo. Essa situação é injusta e a cidade ela é organizada de uma maneira cruel e perversa. Os imóveis mais valorizados afastam a população de baixa renda, que não pode pagar aluguéis muito elevados, nem pagar o preço de edificações mais valiosas. De modo que quem tem menos renda precisa de mais condução, precisa percorrer distâncias maiores dentro da cidade. De modo que o subsídio das tarifas, que praticamente foi eliminado agora, ele não é indício de má administração, ele não é indício de imperícia administrativa. O subsídio, ele faz justiça, ele é necessário. E ele deve ser financiado com o imposto sobre os imóveis mais valorizados, porque eles são o fator de afastamento da população de renda mais baixa. Na nossa administração, os transportes voltarão necessariamente a serem subsidiados e a tarifa será relativamente mais barata em relação à renda. Porque esta é uma necessidade da população e é uma justiça que se deve fazer. Não sou uma promessão, não vou dizer que esse subsídio cairá do céu. Ele provirá de um aumento do imposto predial e territorial urbano sobre os imóveis mais valorizados das pessoas que precisam de menos transporte. Quem precisa de menos transporte e mora melhor, pagará uma parte do transporte de quem mora longe e tem renda pequena. Vote no subsídio votando no PTB. No prefeito de São Paulo, vem aí para a cidade humanizar. Campos Machado, vice-prefeito, a segurança para o povo trabalhar. Mas tudo bom no prefeito de São Paulo, vem aí para a cidade humanizar. Campos Machado, vice-prefeito, a segurança para o povo trabalhar. Nós sabemos que tem muita gente, grupos, partidos políticos interessados nesse vale tudo geral que está aí. É interessante para eles porque eles estão no poder há muito tempo e só eles têm a lucrar com isso. Mas nós sabemos também que a grande maioria quer mudar, precisa mudar esse estado de coisas. Na hora de votar, pensa na coerência do PT, o único partido político coerente desde a sua fundação. Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem, como naquela canção, se darão as mãos, homem e mulher. É, aí você bota ordem na casa como tem que ser. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de gente que não vai comer.
nosso programa. Está aqui conosco o ator Sérgio Mamberti, que vai conversar sobre o Vale Tudo. Não o Vale Tudo da novela, o Vale Tudo da vida. O que você tem a nos dizer, Sérgio, sobre isso? Bom, em primeiro lugar, queria te cumprimentar. Oi, Sérgio. Falar do prazer enorme de estar aqui com você, figura tão simpática. Bom, Vale Tudo, acho que é o comentário nacional do momento, né? Eu acho que nunca o Brasil esteve raciocinando tanto sobre esse Vale Tudo, porque eu acho que é o momento de dizer não a esse Vale Tudo, né? Eu acho que nunca o povo esteve tão cansado disso tudo, né, Erundina? Exatamente, viu, Sérgio? É que o tom desse Vale Tudo da novela em relação à realidade. Existe alguma diferença ou a novela retrata exatamente aquilo que está na sociedade? Bom, eu diria, vamos dizer, que a novela toca em vários pontos que dizem, que tem a ver com essa realidade do Vale Tudo. Mas muitas vezes já me perguntaram na rua se existem pessoas como a Maria de Fátima ou como essas pessoas ambiciosas que tem na novela. Eu acho que esses personagens, perto do Vale Tudo nacional que tem por aí, eles são ingênuos até. A própria Maria de Fátima, com toda a crueldade dela, nós temos visto, assim, em termos de um caráter duvidoso como o da Maria de Fátima, pessoas ligadas a cargos tão importantes, responsáveis pelos destinos da nação, que eu acho que a Maria de Fátima fica ingênua, ela está fazendo aquilo para adquirir uma pequena posição, quando tem pessoas jogando com o destino de milhões de pessoas, né, de milhões de brasileiros, né? Não é verdade? Você acha que o Vale Tudo dos políticos e da política e dos em geral poderosos é pior do que se traduz na novela? Olha, a gente poderia conversar muitas horas aqui, mas infelizmente o tempo que a gente tem é curto. Mas eu prometo que amanhã a gente volta para continuar essa conversa com o Sérgio. São Paulo nas mãos do povo. Olha só a condição desse conjunto. Foi a empreiteira que fez. O povo faz melhor. O que nós queremos é financiamento barato para terreno e material. E orientação para a autoconstrução. Luiz Carlos Moura, 23666. Há 18 anos que sou operário metalúrgico. Há mais de 8 que trabalho aqui na Metal Leve. Como sindicalista, sempre participei da nossa luta contra o governo, contra os patrões, contra os pelegos, por melhores condições de vida e salário. Agora sou candidato a vereador pelo PCdoB. Na Câmara Municipal, quero continuar a nossa luta, ao lado de Luiz Arondina. Vote Vital, vereador 24651, PCdoB.